Então, hoje nós vamos falar sobre problemas sociais urbanos, as causas e as consequências e como ela influencia na vida das pessoas. Embora o Brasil tenha avançado muito na área social nos últimos anos, ainda persistem muitos problemas que afetam a vida dos brasileiros. E nesse vídeo nós vamos listar alguns desses problemas. O primeiro item da lista é o desemprego, que embora o Brasil ele tenha um aumento na economia, ele não é capaz de gerar emprego suficiente para as milhões de pessoas desempregadas. A economia ela tem crescido, mas não suficiente. E o Brasil ele tem um problema de não ter formação e qualificação profissional suficiente, o que atrapalha na hora do desempregado tentar arranjar um emprego. Muitos trabalhadores eles ficam sem a garantia de um trabalho fixo porque eles acabam trabalhando em trabalhos informais, que acaba não tendo essa garantia. Nós temos dois tipos de desemprego, que é o desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. O desemprego estrutural, ele é baseado quando não há mão de obra qualificada. E o desemprego conjuntural, ele significa que o país está passando por uma crise, por exemplo, como a que nós estamos passando, então não tem emprego suficiente, é uma coisa temporária. E o problema do desemprego ele é mundial, porque uma grande parcela da população ele acaba vivendo desses empregos informais. Próximo tópico é a criminalidade e a violência, que vem crescendo cada vez mais no nosso país, não no nosso país, mas no mundo. É um assunto que já é uma coisa comum. Você liga o rádio, você liga a televisão, você lê um jornal, nós vamos ver alguma cena de um assalto, algum assunto relacionado à criminalidade, à violência, porque é uma coisa que está crescendo cada dia mais. E a justiça, pelo meu ver, ele não faz o suficiente para acabar com isso ou para diminuir. Existem muitas injustiças sendo feitas e intensifica o problema no nosso país. Essa é uma explicação. A justiça não é feita de forma completamente correta e ela acaba intensificando esse problema. Então, nós vamos falar de saúde agora, que é um problema que todo mundo conhece, que todo mundo já deve ter passado, e que todo mundo deve conhecer alguém que já passou por um momento de hospital superlotado, falta de medicamento, falta de profissional. O governo ele não investe nisso. Ele não investe nos hospitais, eles não investem em saúde. E hoje, uma pessoa com uma condição boa financeiramente, ela procura planos de saúde e sistema privado, que é caríssimo. E as pessoas que dependem do hospital público acabam ficando na mão, né? Por assim dizer. A crise da saúde é muito grande. É uma condição precária. As pessoas estão em macas, estão morrendo em corredores. O governo não faz absolutamente nada. E entra como um dos maiores problemas, porque você está mexendo com a vida de uma pessoa. Então, o atendimento médico é completamente importante. E as pessoas mais pobres elas acabam sofrendo com isso de uma forma maior. Uma pessoa de classe média e alta, ela consegue pagar, por mais que seja caro, um convênio. Ela tem uma condição de saúde melhor. A hora que precisar de uma cirurgia, a hora que precisar de um atendimento, ela vai ter. Por mais que demore, ou enfim, vai ter. Mas uma pessoa pobre que está à margem de uma sociedade, ela não tem isso. Ela vive numa condição precária. E uma condição precária de saúde.
Um outro problema que atinge muito nossa sociedade é a desigualdade social. Uma parcela muito pequena da nossa população é rica e a outra parcela ela vive na pobreza e na miséria. Embora a distribuição de renda ela tenha melhorado nos últimos tempos, ela ainda continua sendo injusta. Agora nós temos vários programas sociais, etc. O problema é que ela ainda continua injusta. Agora nós vamos falar sobre a habitação, que é o último tópico. Que assim, o Brasil ele tem um grande déficit habitacional. Uma grande parte da população ela não possui condições habitacionais adequadas. Nas grandes e médias cidades é muito comum a presença de favelas, cortiços. Encontramos também pessoas morando nas ruas, embaixo de viadutos, pontes, e essas pessoas não têm condição adequada e elas passam por muitas dificuldades. Uma curiosidade muito grande é que nós usamos a palavra marginal errado. Um marginal, ele é uma pessoa que foi excluída da sociedade por conta da sua condição social. Ele vive à margem da sociedade e ele não é uma pessoa que comete um ato criminoso. Claro que é uma forma de dizer, óbvio, mas uma pessoa marginal, ela vive à margem da sociedade, excluída por não se encaixar nesse padrão social.